Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas se eu contei eu vou contar de novo. E se eu não contei e você já ouviu, ninguém mandou você ir lá na internet. Escuta de novo. Saí de Catanduva para vir para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, já no meio do caminho eu dei uma grande vacilada. Porque meus filhos no banco de trás, a Sheila no meu lado. A Sheila deu uma encostadinha para dormir. E eu estou dirigindo o meu carro. Na verdade, eu estava com os olhos abertos. Sono é traiçoeiro, né, irmãos? Eu dormi com os olhos abertos. Tinha um CrossFox. Vou dar detalhe para os irmãos verem como que Deus é detalhista. Quando eu olhei, tinha um CrossFox, aquele carro da Volkswagen que tem um pneu na tampa do porta-mala assim, ó. Quando eu olhei, ele já estava na minha frente, eu ia entrar atrás dele. Eu tirei com tudo, voltei para a pista e fui. A Sheila acordou e falou, o que foi? Eu falei, não, tinha um negócio ali na pista ali agora. Glória a Deus, porque não foi a senhora, irmã. Mas glória a Deus pelo livramento. Quando eu cheguei de manhã na oração da igreja da minha mãe, dos filhos de oração da igreja da minha mãe, que eu dobrei o joelho, já tinha acabado a oração, estava na leitura da palavra. Porque eu cheguei em casa, era de madrugada. Cheguei em casa, era por volta de 2:30 da manhã, aqui em São Paulo, ficamos num apartamento. E aí eu falei para Sheila, nem descarrega o carro para não fazer barulho, porque as crianças já vai descer sonolenta, vai dar trabalho. Vamos descer só a roupa da guerra e amanhã eu desço o restante. Descemos, eu me lembro como se fosse hoje, era 2:30 da manhã. Descemos, a Sheila colocou as crianças para dormir, deitei. No outro dia eu levantei e falei, Sheila, eu vou para o circo de oração, fique com as crianças. E eu fui para o circo de oração. Cheguei e já estava falando a palavra. Dobrei o joelho, e quando eu dobrei o joelho, que eu levantei, sentei do lado de um amigo meu, ele apertou meu ombro e disse, pastor, quando o senhor entrou por essa porta, Deus manda dizer, eu vejo um carro preto, com pneu na tampa do porta-mala, e o senhor entrando com tudo atrás dele. Mas o anjo veio e te tirou. Porque era para ter 2 famílias chorando agora, mas o anjo do Senhor... Aleluia, já senti que eu pisei no lugar certo. Já senti que eu falei, Deus vai falar comigo hoje, porque já começou falando até do carro do irmão lá, só faltou falar se o pneu do step era bom ou não era. Quando nós fizemos a corrente para orar, eu precisava ouvir a voz de Deus para uma situação que estávamos passando em Catanduva. Pastor, mas Deus não fala em Catanduva? Fala, mas eu tinha que vir aqui. Isso aí é um outro assunto para uma outra hora. E quando eu estava orando a Deus naquela corrente, a igreja estava muito cheia aquela manhã. Então a corrente é feita na parte de baixo do púlpito e vai pegando no meio dos bancos até lá atrás, assim, ó. E a porta é diferente, a porta vai ser desse lado, é deste lado. Como eu cheguei um pouco tarde, eu fiquei bem na boca da saída da porta lateral. De repente Deus tomou uma das irmãs em profecia e saiu no meio da corrente, profetizando, falando com um, falando com o outro, falando com o outro. Aquele círculo de oração era um céu na terra. De verdade, irmãos, era um céu na terra. Eu viajo o Brasil inteiro e peço para Deus me dar a oportunidade de conhecer lugares como aquele que eu conheci, porque eu sei que existe. Só não achei ainda, mas eu sei que existe. De repente tem até nessa igreja, não estou desprezando ninguém, mas eu quero conhecer em nome de Jesus. 3 fornadas de irmãs. A primeira que passou dos 70 só tem minha mãe viva. O resto Deus já tomou todas para si. E um céu na terra. E Deus tomou aquela mulher naquela manhã e falando, falou com o da direita, falou com o da esquerda, falou com o da frente, só não falou com o de trás, porque não tinha ninguém atrás de mim. Fala com um, fala com o outro. Eu falei, Senhor, o Senhor não vai falar comigo? Andei 450 quilômetros para ouvir a tua voz, o Senhor não vai falar comigo? Falou com um irmão chamado Wagner, que é vizinho da igreja, eu em pensamento murmurando, Senhor, irmão Wagner mora 7 casas lá da igreja. Eu andei 400 quilômetros para ouvir a tua voz, o Wagner está ouvindo que mora aqui, né? Falou com a irmã Dora, que é mãe do Wagner, que mora encostado da igreja, é ela que abre a igreja. Senhor, ela tem a chave da igreja. Eu andei 450 quilômetros para ouvir a tua voz, o Senhor não vai falar comigo? Não quis falar. Deus tomou o profeta lá do fundo e veio no meio do corredor. Quando ela foi encostar no lugar dela, na porta lateral, com as mãos dadas com os irmãos, eu olhei ela pela nuca. Quando ela passou por mim, eu abaixei a cabeça e falei com Deus, Senhor, se o Senhor não quer falar, quem sou eu para te forçar? Só do Senhor ter usado a boca do teu servo aqui, que me deu um livramento, e eu vi o livramento, eu já sou grato. Eu estou aqui falando com Deus isso, quando alguém apertou meu ombro, que eu abri os olhos, era ela. Foi, mas Deus fez ela voltar. E quando eu abri os olhos, que nós cruzamos o olhar, uma senhora morena, com aqueles olhos bugalhados, olhando para mim, Deus tomou a boca dela e disse assim, tu dorme, mas eu não durmo. E eu já assim, Senhor, falou só isso e foi embora. Mas fiquei desiludido, Júnior. Falei, Senhor, eu andei 400 quilômetros, o Senhor falar que dorme, mas eu durmo, mas o Senhor não dorme. Eu sei que a palavra vai dizer que o Senhor nem cochila, mas enfim, cheguei em casa, a Sheila falou, e aí oração, como é que estava? Um céu na terra. Ela falou, puxa, Deus falou contigo? Falou. Posso saber? Pode. Falou o quê? Falou que eu durmo, mas ele não.
Ela falou, não, estou falando sério. Eu falei, eu também estou falando. Deus só falou isso, só falou isso. Aí eu expliquei para ela o que tinha acontecido. Deus só falou isso e pronto, acabou. Ela falou, bom, mas só de Deus ter falado isso já é uma vitória, né? Entrei no quarto, peguei um livro, fechei a porta, apartamento pequeno, minha irmã que mora no condomínio de cima, ela bateu a porta, eu estou aqui dentro do quarto, mas estou escutando as duas conversar. A minha esposa disse, filha, você chegou na hora certa, o almoço está quase pronto, fica aqui para almoçar. E as duas conversando, minha irmã perguntou para minha esposa, que hora que vocês chegaram? Minha esposa disse, 2h30, na hora que nós entramos dentro do apartamento. Ela disse, 3 horas Deus me visitou na minha casa e mandou eu levantar para orar. Deus mandou eu estender a mão dentro da minha casa. Eu estou falando para crente, tá, irmão? Para crente. Eu não estou falando para teólogo, com todo respeito. Porque hoje nós estamos muito profundo na letra, mais raso de Deus. Não é verdade? Eu estou falando para quem acredita. Deus falou para ela, levanta, vai estendendo a mão dentro do teu quarto, vai orando no quarto da tua filha, já coloca a mão na cabeça da tua filha, coloca a mão na cabeça do teu esposo, vai na lavanderia, vai na cozinha, ora no teu armário, ora no teu... Deus está dando estratégia para alguém aqui nessa noite. Oh, glórias a Jesus! E ela disse que foi orando, e quando ela chegou na sala, que ela foi encerrar, Deus falou com ela, agora abra a janela da tua sala, estende a mão na reta do prédio do teu irmão, que eu vou dar um livramento para ele e para a família dele, agora. Ela disse, Sheila, quando eu abri a sacada do meu apartamento, que dá de frente para a garagem nossa, né? Ela disse, de frente para a garagem de vocês, que eu abri a sacada, eu olhei para a vaga de vocês e falei, a Sheila e o Isaías chegaram, porque o carro está lá. Mas estava com a lâmpada apagada, estava uma lâmpada queimada da garagem de vocês. E eu vi alguém em cima do carro de vocês. As duas mãos no para-brisa fazendo um trabalho, 3h20 da manhã. A Sheila disse, chegamos 2h30. Foi conta de entrar, deitar, o adversário tomou alguém para ir trabalhar. Ela disse, mas enquanto ele estava trabalhando na mão de uma mulher, no para-brisa de vocês, eu lá da minha sacada ergui a mão nas costas. Eu abri a porta e disse, eita Sheila, eu estou achando que Deus falou pouco, Deus falou foi muito. Enquanto eu estava dormindo, o cão estava trabalhando. Mas 10 da manhã Deus estava dizendo, você dorme, mas eu, Senhor teu Deus, não durmo. Eu prepare um glória melhor do que esse. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não, quem tem glória dá glória.